Naquele ano, algo sombrio começou a acontecer na vizinhança. O cheiro foi a primeira coisa. Não era um odor comum de lixo, mas algo muito mais podre, que fazia arder os olhos e embrulhava o estômago. Era como se algo vivo e apodrecido estivesse vagando pelas ruas. Eu trabalho no turno da noite em um escritório no centro, e quando voltava para casa, o silêncio e a escuridão davam um ar estranho às ruas vazias. Uma madrugada, enquanto atravessava o beco que corta caminho para o meu prédio, vi algo revirando as latas de lixo dos fundos do restaurante. Na penumbra, parecia uma pessoa curvada, com as costas encurvadas em ângulos que não faziam sentido. Por alguma razão, fiquei paralisado, incapaz de tirar os olhos daquela coisa, enquanto ela enfiava as mãos, se é que aquilo eram mãos, nos sacos de lixo, cavando até encontrar o que parecia mais putrefato. Eu vi a carne dela brilhar, um tom pálido e pegajoso, como a pele de algo que nunca viu luz. Então ela ergueu o rosto e eu vi olhos afundados, sem brilho, e uma boca aberta, que pingava com o que eu só posso descrever como podridão viva. O odor me atingiu como uma onda e precisei me esforçar para não vomitar ali mesmo. Sem perceber, recuei, e um pedaço de madeira estalou sob o meu pé. Na mesma hora, ela virou o rosto na minha direção. Aquele rosto era como olhar para algo que não deveria existir. Minha mente não conseguia processar a repulsa que aquilo me causava. O tempo parecia ter parado enquanto aqueles olhos mortos se fixavam nos meus. No instante seguinte, senti uma fraqueza se espalhar pelo meu corpo, como se aquela coisa estivesse sugando a minha vitalidade com o olhar. Quando finalmente consegui mover meus pés e correr de volta para casa, senti uma pressão no peito, uma náusea intensa e uma febre crescente. Nos dias que seguiram, percebi que não estava sozinho. Outros vizinhos começaram a adoecer misteriosamente, descrevendo o mesmo tipo de encontro com algo nas ruas escuras. Alguns ficavam tão mal que precisavam ser hospitalizados, enquanto outros simplesmente desapareciam. Uma noite, em uma tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, resolvi voltar ao beco com uma lanterna e uma faca, esperando encontrar alguma pista. O cheiro estava pior. A cada passo sentia meu corpo tremer, como se uma sombra maligna estivesse esperando para me engolir. Foi então que vi. A coisa estava lá novamente, devorando o lixo como se aquilo fosse um banquete. Dessa vez, quando levantei a lanterna para iluminar a criatura, ela soltou um grito agudo e me encarou, mas agora com ódio. Corri dali, mas as imagens e o cheiro impregnaram minha mente. Quando cheguei em casa, febril e suando frio, os dias que se seguiram foram um borrão de febre, e que a maldição daquela coisa nojenta talvez já tivesse enraizado. Sonhava com ela toda noite, aquela coisa grotesca com olhos mortos e a pele repugnante. Nos sonhos, eu sentia como se estivesse sendo consumido de dentro para fora, com a podridão dela se infiltrando em cada célula do meu corpo. A febre não cedia e eu mal conseguia sair de casa. Toda vez que fechava os olhos, a cena do beco se repetia, mas cada vez mais real, com mais detalhes terríveis. Às vezes, eu acordava com o cheiro do lixo impregnado nas minhas narinas, como se aquela coisa estivesse ali, ao lado da minha cama. Tentei me convencer de que era apenas o trauma, mas não demorou para perceber que algo dentro de mim estava mudando. Comecei a evitar os espelhos. Meu rosto estava pálido, os olhos afundados, a pele seca e rachada. As pessoas que eu via na rua se afastavam de mim como se eu carregasse uma praga. No fundo, sabia que estavam certas. Uma noite, fui até o banheiro, sentindo a boca seca e o estômago embrulhado. Quando acendi a luz, o reflexo que vi no espelho me fez tropeçar para trás. Meus olhos estavam vazios, opacos, como os daquela criatura. Mas o pior foi a sensação estranha que brotou no fundo do meu estômago. Era fome. Uma fome inexplicável que parecia queimar dentro de mim. Fui até a cozinha, tentei comer pão, frutas, mas nada parecia acalmar o vazio que eu sentia. Era uma fome diferente, uma que não fazia sentido. Quando abri a geladeira, o cheiro dos restos de comida da noite anterior me atraiu de uma forma que me encheu de pavor e de desejo. Era como se aquele cheiro azedo e apodrecido fosse o único que pudesse aplacar aquela fome. Comecei a entender o que estava acontecendo.
Aquela coisa havia deixado uma parte de si dentro de mim. Eu estava me transformando lentamente em algo como ela. Desesperado, procurei na internet por qualquer menção àquela criatura, algo que explicasse o que estava acontecendo comigo. Encontrei histórias antigas, rumores de uma entidade que se alimentava de lixo e de seres humanos, espalhando doenças e corrupção por onde passava. Era chamada de o Devorador de Restos. Diziam que qualquer um que a visse acabava sucumbindo, condenado a apodrecer lentamente por dentro, até que não restasse mais nada de humano. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Decidi que naquela noite iria de novo ao beco, cara a cara com o ser que havia começado minha transformação. Se ele estava me consumindo, então eu o enfrentaria diretamente. Peguei uma faca, uma lanterna e saí de casa com o coração martelando no peito. Quando cheguei ao beco, o cheiro de podridão já estava insuportável e a sombra da criatura estava lá, ainda mais grotesca do que eu lembrava. Ela me olhou e senti aquele olhar drenando o pouco de força que me restava. Mas em vez de fugir, dei um passo à frente, minha voz rouca de febre e medo. Por que está fazendo isso comigo? Perguntei, mesmo sabendo que aquela coisa provavelmente não podia entender. Para minha surpresa, ela soltou um ruído, algo entre um rosnado e uma risada, e se aproximou, ressoando nos cantos num sussurro mais grotesco do meu ser. Disse uma única palavra que ecoou na minha mente. Aquilo não era apenas uma resposta, mas uma maldição, algo que grudava em mim como uma sombra pegajosa. Dei um passo para trás, mas a coisa avançou lentamente, o rosto contorcido em algo que parecia um sorriso, revelando dentes amarelados, esguios e rachados. Meu coração batia tão rápido que podia ouvi-los unindo nos ouvidos. O que eu podia fazer? Correr? Pedir ajuda? Ninguém acreditaria em mim, e eu já estava tão contaminado quanto ela. A fome queimava, misturando-se com o medo e a repulsa. Num impulso, levantei a faca com a mão trêmula e apontei para a criatura. Ela se deteve, inclinando a cabeça em um movimento lento e calculado, como se estivesse considerando meu desafio. Eu sabia que não podia matá-la, pelo menos não como se mata algo comum, mas talvez houvesse uma forma de quebrar essa conexão antes que a criatura me consumisse por completo. Puxei o ar e, reunindo a coragem que ainda restava, cravei a faca em meu próprio braço, na carne, arrancando um grito da minha garganta. O sangue escorreu quente e o cheiro do ferro se misturou ao ar pútrido do beco. A criatura rosnou, agitada, como se o aroma do sangue a provocasse, mas recuava, estranhamente hesitante, como se estivesse sendo repelida. A dor era insuportável, mas continuei, cortando a carne ao redor do ferimento, forçando aquela parte contaminada para fora do meu corpo, como se pudesse arrancar a doença na ponta da lâmina. Cada corte era um sacrifício, um desespero para salvar o pouco de humanidade que ainda restava. Sentia-me fraco, mas algo mudava em mim. A fome que antes parecia me consumir por dentro começou a desaparecer, substituída por uma clareza dolorosa. A criatura soltou um grito estridente e agudo, horrível, enquanto recuava para a escuridão, seus olhos vazios queimando de raiva e frustração. Ela sabia que eu estava quebrando a maldição, escapando do seu domínio. Com uma última olhada, desapareceu nas sombras, como se nunca tivesse existido, mas eu sabia que ainda estava lá, esperando por outra vítima, outra alma vulnerável. Desmaiei no beco e só fui encontrado ao amanhecer por um morador que passou por ali. Fui levado ao hospital, onde me trataram das feridas e da febre que ainda me consumia, mas com o tempo, os médicos disseram que eu me recuperaria. Os pesadelos persistiram por semanas, mas a fome havia sumido. A coisa, no entanto, ainda estava à espreita em algum lugar, alimentando-se dos restos da cidade e espalhando sua doença. Hoje, evito becos escuros e lixo acumulado. Eu sei o que existe ali, escondido nas sombras, faminto e à espera de quem quer que tenha o azar de cruzar seu caminho. E quando sinto um cheiro estranho, podre, no ar da noite, me lembro do devorador de restos, do rosto grotesco e do horror que quase me consumiu por completo. Agora escrevo esta história como um aviso. Se alguma vez cruzar com algo que parece ser lixo ambulante, desvie o olhar e saia de perto, porque uma vez que ela te vê, sua fome passa a ser também a sua,